Muito boa tarde, senhoras e senhores jornalistas. O Conselho de Ministros aprovou hoje uma resolução que procede à renovação do programa Escolhas para o período de 2019 a 2020, gerido pelo Alto Comissariado para as Migrações. Como é sabido, esta é a 7ª edição deste programa, que define um conjunto de medidas na área da educação, formação e qualificação, dinamização comunitária, participação e cidadania, que tem como destinatários finais crianças e jovens provenientes de contextos mais vulneráveis, particularmente descendentes de migrantes e da comunidade cigana. Foi ainda ratificada a assinatura do contrato celebrado entre o Governo português, a Câmara Municipal de Lisboa e a Connected Intelligence Limited, relativo à organização do evento internacional Web Summit para o período de 2019 a 2028. O Conselho de Ministros aprovou igualmente a realização de despesa para a aquisição de licenças digitais de manuais escolares para o ano letivo 2018 e 2019 e, finalmente, aprovou os decretos-lei que concretizam a transferência de competências no âmbito do processo de descentralização, que já trouxemos aqui algumas vezes a este briefing e que também já discutimos várias vezes no Conselho de Ministros, no domínio da educação e da cultura. No caso da cultura, já depois da consulta pública, foi um regresso ao Conselho de Ministros na área da educação, na verdade, a aprovação. Para mais esclarecimentos sobre esta matéria, dou a palavra, em primeiro lugar, ao Sr. Ministro da Administração Interna, que, como sabem, tem conduzido, em nome do Governo, toda a preparação deste, que podemos chamar, pacote legislativo para a descentralização. Sr. Ministro, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Ministra. Boa tarde a todas e a todos. Este foi o 17º diploma sectorial deste conjunto de diplomas que decorrem da aprovação em julho pela Assembleia da República da Lei Quadro da Descentralização. Respeitou aquilo que são as regras globais que temos vindo a definir, aprovada a Lei Quadro, definidas na Lei de Finanças Locais os critérios gerais de financiamento, permitiu-nos concluir, em articulação muito estreita com o Ministério da Educação, um trabalho profundo de 2 anos com a Associação Nacional de Municípios. O Sr. Ministro da Educação refletirá certamente com mais detalhe aquele que é o impacto na boa articulação com a autonomia das escolas desta importante peça legislativa, mas eu queria destacar nesta matéria que aprofundamos aquilo que é uma experiência assente em mais de uma centena de municípios que já há uma década, numa base contratual, assumem a responsabilidade pela gestão de escolas do 2º e 3º ciclo. Criamos as condições para alargamento até 2021, isto é, nos 3 próximos anos letivos, da gestão pelas autarquias locais, numa dimensão de proximidade dos equipamentos educativos do 2º e 3º ciclo e do ensino secundário. De entre o quadro geral amplo deste processo de descentralização, que ontem teve, aliás, a promulgação por Sua Excelência a Presidente da República dos 11 primeiros diplomas sectoriais aqui aprovados em Conselho de Ministros há umas semanas atrás, com este diploma nós estabelecemos as condições para que os municípios possam, até março do próximo ano, tomar decisão quanto à assunção destas novas competências no ano letivo 2019-2020. Há um princípio de estabilidade que, neste caso, a estabilidade não se rege pelo ano civil, a estabilidade nas escolas, como todos sabemos, rege-se pelo ano letivo e este será um ano de preparação dos municípios, os próximos meses, para o assumir destas responsabilidades que, gradualmente, todos terão até 2021. Estamos a falar de uma peça central do processo de descentralização. Estão em causa quase 1 milhar de estabelecimentos educativos, estão em causa mais de 3.500 edifícios, estão em causa, neste ano letivo, cerca de 43 mil trabalhadores que passarão
para a esfera dos 278 municípios do continente estão em causa a valores de 2018, que serão corrigidos no início do próximo ano com os valores constantes do Orçamento de Estado para 2019 e os valores previsionais para o próximo ano letivo, mas a valores de 2018 estamos a falar de cerca de 800 milhões de euros de recursos que hoje são geridos pela Administração Central do Estado, pelo Ministério da Educação e que, num quadro de descentralização, passarão com uma dimensão de proximidade a ser geridos pelas próprias escolas. Estabelecem regras de articulação entre os municípios e os responsáveis dos agrupamentos educativos, com novas responsabilidades dos Conselhos Municipais de Educação, que passam a ter um órgão restrito, com uma dimensão fortemente executiva. Estabelecem-se regras claras em matéria de distinção entre o que é manutenção corrente daquilo que são intervenções de requalificação de grande dimensão ou, no limite, a necessidade de construção de uma nova escola. De um ponto de vista de gestão, são estes os aspectos centrais, num momento importante para este processo de descentralização que contamos concluir, como temos anunciado e acordado com a Associação Nacional de Municípios, até ao final deste mês, a abordagem de todos os diplomas sectoriais. Sobre os aspectos estritamente educativos, se o Ministro da Educação, melhor do que ninguém, poderá falar. Sr. Ministro, dou agora a palavra ao Sr. Ministro da Educação para mais alguma coisa que acho que deva acrescentar neste processo de descentralização na área da educação e, se quiser também, como tem hoje outro diploma aprovado no Conselho de Ministros, que é também estratégico, enfim, nesta circunstância de estarmos em plena Web Summit, até tem algum relacionamento, queira também usar da palavra para esse efeito. Muito obrigado, Sra. Ministra. O Sr. Ministro da Administração Interna explicou globalmente o processo de descentralização que tem liderado em nome do Governo e explicou também especificamente muito do processo que aconteceu na área da educação. Mas hoje, no Conselho de Ministros, concretizamos a transferência de competências para os órgãos municipais e para os órgãos intermunicipais no domínio da educação. Este novo quadro de competências, que obviamente teve parecer positivo por parte da Associação Nacional de Municípios Portugueses, teve em conta também o parecer do Conselho de Escolas, define genericamente e as especificidades das funções que cada um dos órgãos municipais, mas também no Ministério da Educação e, obviamente, os agrupamentos de escolas, sempre no respeito da sua autonomia, que é respeitado em todo este processo, passam a ter a partir daqui. Como é óbvio, o Governo, através do Ministério da Educação, continuará a competir, definir as questões curriculares, as orientações pedagógicas, obviamente a rede de oferta formativa e a seleção e gestão, o recrutamento do pessoal docente. Os agrupamentos de escola continuam a trabalhar as questões pedagógicas, obviamente a autonomia científica e a autonomia pedagógica dos agrupamentos de escolas não agrupadas é inteiramente respeitada em todo este processo e, obviamente, os órgãos municipais de educação competem a gestão do infraestruturado, do pessoal não docente e, obviamente, a escola a tempo inteiro, os transportes escolares, tudo aquilo que nós sabemos que nos últimos 30 anos alicerçou uma grande experiência no que é a passagem de competências para as autarquias. Desde os anos 80, como todos sabemos, na educação pré-escolar e no primeiro ciclo do ensino básico, já são as autarquias a terem estas competências, já são as autarquias a fazerem todo este trabalho. Por outro lado, como o Sr. Ministro da Administração Interna disse, de forma inequívoca, um conjunto significativo de municípios, 106 municípios dos 278 de Portugal continental, já têm, através dos contratos de execução ou dos contratos interadministrativos, um conjunto de competências também na sua alçada, digamos assim. E o que nós fazemos aqui é, salvaguardando a equidade territorial, como eu disse, a autonomia das escolas e o exercício da profissão docente e o processo pedagógico, esta autonomia importante dos projetos pedagógicos de cada uma das nossas escolas, estamos a transferir o segundo ciclo e o terceiro ciclo dos ensinos básicos e também o ensino secundário para os municípios. O Sr. Ministro da Administração Interna falou de números importantes. São mais de 1000 escolas ou residências de estudantes e são mais de 3000 edifícios que
que agora passam para a alçada dos municípios e um conjunto de aproximadamente 43 mil assistentes operacionais, trabalhadores não docentes das nossas escolas. Relativamente às licenças digitais, hoje foi aprovado aquilo que nós concretizamos já este ano letivo. Se bem se recordam, em 16-17 começamos um processo de gratuitidade dos manuais escolares, que este ano, o presente ano letivo 18-19, alcança já o primeiro ciclo do ensino básico e também o segundo ciclo do ensino básico. No acordo que fizemos com a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, pudemos, por um lado, garantir que nos próximos 4 anos não temos aumento dos manuais escolares, mas que neste processo importante de gratuitidade dos manuais escolares, e queria aqui realçar que no próximo, neste Orçamento de Estado que está agora em discussão, ficou já consensualizado que no próximo ano teremos manuais gratuitos. Este processo de gratuitidade atingirá toda a escolaridade obrigatória, isto é até o 12º ano. E ficou consensualizado também, e foi aprovado também, que não só os manuais físicos, mas também as licenças digitais serão gratuitas e atribuídos a todos os alunos que estão abarcados por este processo de gratuitidade dos manuais escolares, o que é algo muito importante esta semana onde temos a Web Summit, e recordar que, obviamente, esta gratuitidade dos manuais escolares associado às licenças, quando falo de licenças de recursos educativos digitais gratuitos, não falo única e simplesmente de um PDF do manual, é um conjunto de recursos educativos que estão agora à disposição das crianças, dos nossos jovens, das suas famílias e, como é óbvio, também dos professores, associado também a processos de formação docente, de formação contínua de docentes, absolutamente fundamental para que a nossa sociedade, preservando sempre as nossas políticas do livro, a importância do livro físico, mas também partirmos para outras ferramentas que são absolutamente fundamentais para que o processo de ensino-aprendizagem se possa dar com eficiência e com eficácia. Obrigada, Sr. Ministro. Estamos então à disposição das senhoras e dos senhores jornalistas para alguma questão, algum esclarecimento que queiram colocar. Muito boa tarde, Pedro Esteves, da RTP. Tenho 3 perguntas numa para o Sr. Ministro, que tem que ver com este processo de descentralização. A primeira é uma dúvida que eu não percebi, a explicação que foi dada pelo Sr. Ministro Eduardo Cabrita, que tem a ver com, em março do próximo ano, as autarquias podem escolher se vão ou não fazer a gestão. Se puder só esclarecer isso, por favor. E depois as outras 2 questões têm a ver com se há já um valor concreto da dotação financeira que vai ser transferida para os municípios que escolham fazer essa gestão dos edifícios, e é uma gestão corrente. Pode dar alguns exemplos de medidas e de responsabilidades, melhor dizendo, que vão passar para as autarquias no que toca a esta gestão dos equipamentos? Obrigada pelas suas questões, que permitem um esclarecimento mais detalhado para si e para todos que nos estão a ouvir. Sr. Ministro da Administração Interna. Muito obrigado, Sra. Ministra. Bom, o diploma é aprovado hoje, será publicado dentro de algumas semanas. O que se prevê aqui é que seja feita uma avaliação da situação dos equipamentos por todos os municípios, em articulação com o Ministério da Educação, seja feita a avaliação do seu estado, designadamente se carecem da manutenção regular, que será sempre necessária, se carecem de intervenções de requalificação significativa. Este processo é um processo gradual, até 2021, como consta da Lei Quadro. O que é que isto significa? Significa que os municípios podem decidir assumir já estas competências no próximo ano letivo, e terão uns meses para se preparar para isso. Estamos a falar de uma alteração muito significativa, designadamente até dos trabalhadores, que serão geridos por cada município. Poderão dizer, queremos apenas vir a exercer esta competência no ano letivo 2020-2021. Em última análise, em 2021, esta competência será exercida por todos os municípios. Esta, como todos os processos de transferência de competências, será concretizado gradualmente nos 3 próximos anos, 19, 20 e 21. A única diferença da educação é que, na educação, o ano relevante não começa a 1 de janeiro. O ano relevante é isso que distingue a educação de outras áreas. O ano relevante é o ano letivo. E isso é bom nesta matéria, porque permite aos municípios conhecerem a versão final do diploma, saberem quais são
as consequências no seu município, porque o que está aqui em causa são regras gerais, e dizerem relativamente ao seu município, bom, aqueles que já hoje têm a responsabilidade pelo segundo e terceiro ciclo, se querem ir mais além, e assumir a responsabilidade também relativamente às escolas secundárias. Bom, aqueles, os tais 106 municípios, aqueles que não o fazem, bom, programar em articulação com o Ministério da Educação, se o vão fazer já no próximo ano letivo ou se o vão deixar para um dos anos subsequentes. Estes números de que falei, cerca de 800 milhões de euros, são os números no orçamento para 2018. No orçamento para 2018, isto é, se esta competência fosse atualmente exercida pelos municípios, nós teríamos transferido este ano 797 milhões e 800 mil euros, aproximadamente. O que é que cada município vai saber a tempo de tomar a sua decisão? É relativamente ao seu concelho, não é quantas escolas estão em causa, que isso o município sabe, não é? Mas é concretamente quantos funcionários estão em causa, qual é a dotação que terá disponível para exercer esta nova competência já no próximo ano letivo. O que é que está previsto no Orçamento de Estado? Que não é necessário mais nenhum instrumento jurídico adicional, que isso é feito por transferência do orçamento do Ministério da Educação para o município em causa que decida já no próximo ano letivo assumir esta competência. Sr. Ministro da Educação, se quiser acrescentar mais algum. Tudo foi dito pelo Sr. Ministro da Administração Interna, que existe então esta possibilidade dos municípios se pronunciarem até março de 2019, se entram já no início do próximo ano letivo, ou no ano seguinte, ou mesmo no último ano onde todos terão que entrar, mas de forma importante e para dar exemplos do que é que os municípios já fazem e que a partir de agora farão não só nos jardins de infância e também nas escolas do primeiro ciclo, mas farão também nas escolas do segundo ciclo, terceiro ciclo e ensino secundário. Os transportes escolares, como é óbvio, a ação social escolar e os refeitórios, um trabalho importante também nas atividades de enriquecimento curricular do primeiro ciclo, o que é conhecido habitualmente por escola a tempo inteiro, e relativamente às infraestruturas, tudo o que é investimento na requalificação ou na construção, também a manutenção e, como é óbvio, o apetrechamento das nossas escolas. Relativamente ao pessoal não docente, obviamente que existe esta transferência de aproximadamente 43 mil funcionários das nossas escolas que passarão para a alçada dos municípios, obviamente com um envelope financeiro associado para que continuem a trabalhar e de forma importante, porque também está salvaguardado no diploma, com uma descrição funcional na passagem destas competências do trabalho que é feito nas nossas escolas pelo pessoal não docente, para que depois também possa ser respeitada esta descrição funcional na continuidade do que são as suas atividades como assistentes operacionais nas nossas escolas ou assistentes técnicos nas nossas escolas. Muito obrigada, Sr. Ministro. Sónia Ferreira, Agência Lusa. Tenho duas perguntas, uma pergunta para o Ministro da Educação. Eu queria saber, em relação ao ponto 15 das licenças digitais, qual é o montante da despesa que foi autorizada? Para o Sr. Ministro da Administração Interna, queria lhe perguntar sobre o ponto 10, que explicasse que nova entidade é que será esta na gestão das faixas horárias dos aeroportos, a partir de quando é que irá funcionar? E queria também perguntar qual é a posição do... Se calhar é para a Sra. Ministra. Ok. Qual é a posição que o Governo vai assumir em relação a um pedido que a Comissão Europeia fez hoje no sentido do Tribunal Supremo multar o Governo português exatamente devido à questão das faixas horárias? Vou começar pela última questão, que é a mais rápida de responder e é comigo, visto que esta proposta foi apresentada no Conselho de Ministros pelo Sr. Ministro do Planeamento e de Infraestruturas. Naturalmente corresponde a esse problema que temos com a Comissão Europeia, que esperamos e tudo faremos para que fique sanado, enfim, tendo em conta que o diploma já foi aprovado. A coordenação será feita pela ANA, a coordenação envolvendo também a ANAC,
PROAC e a NAVE. Foi este o modelo que escolhemos, portanto, não criar novas entidades, mas, digamos assim, empoderar, se assim se pode dizer, entidades já existentes para, eu não sei se o Sr. Ministro da Educação permite que use esta palavra, capacitar, capacitar entidades já existentes para exercer esta função de faixas horárias. Estávamos atrasados na legislação, enfim, na produção legislativa sobre esta matéria, e daí a posição da Comissão Europeia. Esperemos que o problema se resolva e que isso não signifique, digamos assim, o pagamento de uma multa pelo atraso, como acontece normalmente quando os atrasos se prolongam. Sr. Relativamente às licenças digitais, primeiro dizer que o âmbito deste ano letivo, o ano letivo corrente, é a gratuitidade nos manuais escolares e das licenças digitais no primeiro e segundo ciclos do ensino básico. Estamos a falar de aproximadamente 500 mil alunos. Quando falamos dos manuais escolares gratuitos, falamos aproximadamente de 47 milhões de euros. Quando falamos das licenças digitais, estamos a falar aproximadamente de 9,5 milhões de euros mais IVA. É este o valor que está em causa nesta autorização de despesa. Senhora Ministra, eu perguntei sobre a nova entidade porque é essa a expressão que vem no comunicado do Conselho de Ministros, que será criada uma nova entidade responsável pela gestão das slots. Em relação à multa, queria-lhe perguntar se pode adiantar exatamente que iniciativa é que o Governo tomou junto da Comissão Europeia no sentido de que o problema seja resolvido, como referiu. Contactos diretos entre o Sr. Ministro do Planeamento e a Comissão Europeia, naturalmente a Comissária responsável por esta área, o Comissário responsável por esta área, informando de que o Governo português aprovaria. Naturalmente, como os contactos foram ontem, o Sr. Ministro teve cuidado de não se comprometer, porque quem aprova é o Conselho de Ministros, mas com uma grande brevidade, e foi hoje aprovado o seu modelo para esta regulação, que de facto assenta na capacitação, na atribuição de competências a estas entidades que lhe referi e não, peço desculpa se o comunicado não é claro quanto a esse ponto, na criação de uma nova entidade. Agradeço a sua questão que me permitiu esclarecer. Boa tarde, Luís Filipe Sebastião, da Agência Lusa. Era só para clarificar duas questões. Se o Sr. Ministro da Administração Interna pode, enfim, apontar uma data para que os municípios possam aceder, digamos assim, ao envelope financeiro. Portanto, saber, enfim, ao certo quando é, enfim, quais é que vão ser os encargos por cada município. E depois era para esclarecer a questão relacionada com o diploma setorial da cultura. Eu penso que ele já tinha vindo aqui, já tinha sido aprovado em Conselho de Ministros e, no fundo, era só para esclarecer o que é que foi feito hoje em relação a esse diploma. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Ministro da Administração. Muito obrigado, Sra. Ministra. O diploma da cultura é muito simples, ele foi aprovado na generalidade, estava dependente de negociação sindical relativamente ao conjunto, tal como o da educação, mas o da educação, entretanto, foi realizado paralelamente com a fase final de conclusão do diploma e, portanto, hoje foi aprovado formalmente, enfim, dispondo já do relatório final do processo de negociação sindical. Portanto, não há nenhuma alteração substantiva relativamente ao diploma da cultura. Relativamente às dotações concretas município a município, como o diploma estabelece prazos entre janeiro e março para os vários momentos, isto é, os municípios que decidirem assumir a nova competência terão sempre, em março saberão tudo e terão tempo até setembro para preparar o exercício da nova competência na área da educação. Sim, sim.
Implicaria requalificação e construção e manutenção, significaria 800 milhões para os municípios em 2018. Aos valores de, portanto, significaria esse o montante a transferir. Essa é a minha questão. Outra questão, imaginaríamos que esse seria o montante para 2019 com os valores de 2018. O Orçamento de Estado para 2019 tem uma verba inscrita, portanto, foi até debatido esta manhã na Assembleia da República com a Associação Nacional de Municípios, um montante de cerca de 261 milhões de euros. Pronto, esta verba eu queria tentar perceber se isto se refere aos contratos interadministrativos que já estão assinados com os tais mais de 100 municípios e que se vão manter. No caso da educação. Depois, queria tentar perceber, porque o Presidente da Associação Nacional de Municípios disse esta manhã que, no caso da educação, os municípios teriam até 30 de abril para recusar as competências na área da educação. Queria tentar perceber se é esta a data, se é mesmo o 30 de abril. Isto quanto à educação. Quanto às outras áreas, quanto aos outros diplomas setoriais, os 16 que já foram aprovados, eu queria perceber se, quando eles forem promulgados e publicados, qual é o prazo que os municípios terão para se pronunciar, isto é, recusar essas competências. São os tais 60 dias, é mesmo esse o prazo? Muito obrigada pelas suas questões, Sr. Ministro da Administração. Obrigado pelas questões que coloca, porque permitem esclarecer várias confusões. Primeiro, quanto ao que está em causa neste diploma. Estes valores de 800 milhões de euros, que foram partilhados, aliás, com os municípios, significaria uma projeção, um exercício virtual, se a competência já estivesse a ser exercida este ano. E correspondem, aliás, a uma desagregação de 556 milhões e meio para despesas com pessoal não docente, 88 milhões e meio para despesas de manutenção corrente de equipamentos e 142 milhões e meio para apoio e complementos educativos. Estamos a falar de coisas tão variadas como cantinas, transportes escolares, ação social, um conjunto de aquilo que chamamos globalmente complementos educativos. O que é que acontecerá no primeiro trimestre do próximo ano? Os municípios saberão, tendo em conta o orçamento de 2019 e tendo em conta a projeção para o ano letivo 2019-2020, saberão tudo aquilo que precisam, no fundo, atualizar estes valores. Este exercício foi feito. Foi feito município a município. Este exercício vai ser atualizado. Até ao final de março os municípios saberão tudo. Bom, terão de facto os tais 30 dias para dizer não queremos exercer, não é? Segunda questão que é colocada, não estamos aqui a falar, quando falamos de manutenção, estamos a falar de manutenção corrente. Não estão em causa aqui grandes obras de requalificação ou, por exemplo, de ampliação de uma escola. Aí vai ser feita uma análise durante 30 dias, município a município, coordenada pelo Ministério da Educação, em que se vai identificar do conjunto de 20 escolas do município, de qualquer município, quais é que são aquelas que carecem exclusivamente de manutenção corrente, aquelas que precisam de grandes intervenções de requalificação. Aliás, em cerca de 300 estão a decorrer com o apoio dos fundos comunitários e com participação financeira dos municípios. Portanto, grandes requalificações são objeto de contrato de programa próprio. Em última análise, a construção de uma nova escola, se for necessário, também isso não é competência financeira municipal. O que está aqui em causa é
os municípios assumirem aquilo que hoje é exercido pelo Ministério da Educação na gestão de todo o parque escolar. Está completamente de fora a dimensão curricular e pedagógica, está também de fora a contratação a gestão de pessoal docente. É, no fundo, todo o pessoal não docente e a gestão integrada de todos os equipamentos. Relativamente aos restantes diplomas, eles têm naturezas diferentes. Já aqui expliquei, aliás, quando aprovamos num conselho quase uma dezena de diplomas. Há diplomas que correspondem no fundo, a competências de exercício automático. Há diplomas em que há lugar a um faseamento, e há competências, como por exemplo um diploma muito importante que está entre os 11 ontem promulgados, o da gestão de património, em que o município pode decidir, caso a caso, relativamente a imóveis devolutos, imóveis não utilizados do Estado, se tem projetos de utilização para um ou alguns deles, não necessariamente para todos. Muito obrigado. Há diplomas onde até já estamos a exercer as competências, como é o caso das lojas de cidadão e dos serviços. Eu só não percebi uma coisa, peço desculpa. Significa que as grandes obras vão ser objeto, então, de contratos-programa, isto é, ficarão à parte desta transferência de competências e respectivo envelope financeiro, é isso? As grandes obras Significa as grandes requalificações e ampliações e construção de escolas. As grandes obras estão abrangidas pelo diploma, mas têm um regime específico. Isto é, nós estabelecemos uma dotação para manutenção corrente, São os 20 mil euros. que é superior àquela que é hoje a dotação que o Ministério da Educação dispõe. Estabelecido esse valor de 20 mil euros será revisto, mas é desde já atribuído a todos os municípios relativamente a todas as escolas objeto do programa de descentralização. Será revisto, que vai ser aumentado? As grandes obras de requalificação serão objeto de contratualização específica, como aliás já hoje sucede no quadro do Portugal 2020, estão a decorrer cerca de 300 obras de requalificação que são desenvolvidas pelo Ministério da Educação em associação com os municípios, que se responsabilizam pelo seu lançamento e que se responsabilizam, aliás, hoje por 50% da contrapartida nacional, com base em programas específicos. Ministro da Educação quer acrescentar mais alguma coisa? É só para suplementar, porque se é verdade que estamos a fazer estas 300 intervenções com os municípios, numa parceria para a utilização dos fundos do Portugal 2020, existem inclusivamente dinheiros do Orçamento de Estado que são investidos na escola, porque são responsabilidade do Governo Central, que acabam por ser executadas por os municípios, porque em casos concretos assinamos também contratos de programas com a administração local e são as autarquias que, no fundo, acabam por fazer, com dinheiro do Orçamento de Estado, aquele trabalho que o Governo devia fazer de requalificação, numa parceria que é muito profícua, muito útil, de proximidade e que, de certa forma, antecipa este processo de descentralização. Muito obrigada, Sr. Ministro. Exatamente como acontece com as lojas de cidadão. As novas que estão a ser já geridas pelos municípios. Só uma pergunta muito rápida, Sr. Ministro. Como disse que o valor dessa dotação financeira vai ser atualizado, claro, em 2019, pode ser mais dos 800 milhões de euros? Sim. Ok. Muito obrigada. Penso que não há mais questões. Muito obrigada, senhoras e senhores jornalistas, por aquilo que nos permitiram esclarecer, pelas vossas questões, sobretudo por terem estado connosco até estas horas impróprias. E até para a semana.